Olá, gente! Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Se é a primeira vez que você está vendo o nosso vídeo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Nesse canal a gente fala sobre crochê, eu mostro um pouquinho aqui do nosso dia a dia, de um pequeno negócio de crochê. Também trago dicas de crochê, de artesanato e receitinhas também, né? Tutorial, que é esse vídeo de hoje. Eu tô fazendo aqui uma série onde eu estou testando várias linhas, que algumas são próprias para amigurumi, outras não, como é o caso dessa aqui. Para fazer esse teste, eu tô usando uma receita que eu criei desta corujinha. Essa daqui foi feita com o fio amigurumi. No segundo vídeo, eu testei... Quer dizer, na verdade, no primeiro vídeo, eu testei essa linha Camila Verão, que não é uma linha pensada para amigurumi, mas ela deu certo. No segundo vídeo, eu fiz com essa Eco Amigurumi, que já é uma linha pensada, né, para amigurumi. E aí, nesse vídeo, eu resolvi trazer, como vocês me pediram, a receita da corujinha. Para não fazer com uma linha que a gente já conhece, que é do amigurumi e tal, eu resolvi continuar nessa pegada de testar uma linha diferente. Então, gente, trouxe aqui uma queridinha do momento pra gente testar, a chenille. E aí, vocês já testaram? Vocês estão gostando de trabalhar com essa linha? Como eu nunca gravei um tutorial com essa linha, quero pedir um favor para vocês. Deixem aqui nos comentários depois se foi fácil de visualizar, se foi difícil, se vocês preferem que eu grave com a linha de algodão, enfim. Esse feedback ajuda muito para os futuros vídeos, tá? Mas pensei que daí a gente une o útil ao agradável. Continuamos essa sequência testando linhas e trago aqui o tutorial da corujinha para vocês, tá bom? É uma receita simples, acredito que para quem tá começando no amigurumi vai conseguir fazer. Ela basicamente é ponto baixo, com exceção da asinha, que a gente usa o meio ponto alto. Ah, aqui também tem o meio ponto alto. Se você não sabe como faz o meio ponto alto, eu vou deixar linkado aqui um vídeo em que eu ensino a fazer o meio ponto alto. Você pode ir lá assistir esse vídeo e depois voltar aqui para fazer essa corujinha, tá bom? Se você já sabe fazer o meio ponto alto, acredito que você não vai ter dificuldades nenhuma em fazer essa corujinha. Ela é bem rapidinha de fazer. Vou deixar as nossas corujinhas aqui no cantinho. E aí, como sempre, vamos abrindo, então, aqui a nossa linha. Ah, como eu faço sempre, né, gente? No vídeo passado eu esqueci, tive que pesar depois. Vamos pesar, então, tá centralizado aqui, tá dando pra ver? Tá. Ó. A linha chenille, vamos lá, algumas características. Tá marcando aqui, ó, 100 gramas, tá? Ela é uma linha 100% poliéster, tem uma tex de 909 e a agulha fala aqui, ó, agulha de crochê de 4,5 a 7. E a de tricô de 4,5 a 6. Vamos pesar aqui, então, para ver quanto que tem aqui no novelo. 108. Lembrando, gente, que esses 100 gramas, né, que eles colocam aqui, é sem embalagem, sem esse papel, sem nada. Então, é normal que passe um pouquinho, tá? Eu não vou tirar tudo, porque eu prefiro que as minhas linhas fiquem na embalagem, até para ficar mais limpinho. Então, eu ignoro, tá? Se eu tô querendo calcular quanto que eu gastei de linha, eu vou marcar os 108 e depois eu peso novamente ela com a embalagem do jeito que tá aqui. E aí, depois eu faço os cálculos. Eu prefiro assim, eu acho que a linha fica mais protegida, tá bom? Mas então é isso, ó. As características são essas. Eu vou usar uma agulha de 6 milímetros. Por que que eu vou usar de 6 milímetros? Porque é a maior que eu tenho, tá? E eu não tenho a de 7 aqui na minha mão. Na verdade, eu até tenho, mas não tá aqui comigo nesse momento. Então, eu vou usar de 6 milímetros. Acredito que vai dar certo. Então, vamos lá. Abrindo aqui a nossa linha.
Já tem um ponto que toda crocheteira gosta, né, gente? Que é o comecinho aqui, ó, fácil de puxar, né? O easy pull. Ai, que delícia. Olha, gente, isso daqui já agiliza tanto um trabalho pra gente, né? Olha que maravilha. Já vem aqui, eu vou só cortar esse pedacinho, né? Mas a gente já evita aqui ficar destruindo o novelo, procurando a ponta da linha. Ai, que delícia, ó. Bom, vamos lá. Uma linha bem macia, né? Pra quem não conhece, ó, deixa eu ver se vai focar aqui, tá dando pra ver bem? Acho que a cor que eu escolhi não foi muito boa, né, gente? Ah, falando nisso, ó, eu escolhi a cor 3112, tá? É uma espécie de salmão aqui. Vou puxar aqui um pouquinho dela pra facilitar pra gente começar a trabalhar. Então, bora lá, gente. Aí, como nos outros vídeos, nós temos aqui alguns pontos pra gente analisar, né? Na nossa categoria aqui, se a linha é boa para amigurumi. Essa daqui, gente, como no último vídeo, é uma linha pensada para amigurumi. Então, com certeza, vai passar em todas as categorias. Mas quais são as categorias? Primeiro, se ela fecha fácil o anel mágico. Segundo, maciez. Essa eu já posso dizer que já passou. Tá? Nossa, tá fácil de descobrir. Se escapa o enchimento, acredito que não. E aí, também depende muito do tamanho da agulha que você escolher, tá? Então, nesse caso, eu acho que a número 6... vai dar certinho. Se ela funciona para costurar com a própria linha, né? E na hora de desmanchar, se ela não arrebenta, se ela não, né? Isso para costurar também. E então vamos lá. O que a gente vai precisar além da agulha? Tesoura, o meu marcadorzinho de carreira e o enchimento. Os olhinhos eu vou deixar pro final, não vou separar agora, porque eu não sei o tamanho que ela vai ficar. E aí, dependendo do tamanho que ela ficar, eu vou escolher os olhinhos. Ó, essas duas, por exemplo, eu fiz bordado, porque essa daqui ficou tão pequenininha que eu achei que não ia caber olhinho nenhum. E essa daqui, eu resolvi bordar, porque achei também que o olhinho ia ficar muito grande pra coruja, né? Agora, essa aqui, acho que já vai ficar bem maior. Então, talvez a gente coloque um olhinho diferente nela. Então, vamos lá. Começando aqui a nossa corujinha. Como a maioria dos amigurumis, a gente vai começar fazendo o anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos nesse anel mágico. Ó, uma dica que eu dou para quando você vai trabalhar com a chenille ou com essas linhas peludinhas é que você puxe esse fiozinho, quando você faz o anel mágico, ó, tira esse fiozinho aqui do meio, dá uma fechadinha nesse anel, porque depois ele fica mais fácil para fechar o anel mágico, tá? Isso não vai interferir, não vai desmanchar o seu anel. Ó, ele continua firme aqui, tá vendo? E na hora de você fechar, vai evitar de dar um nó, de dificultar de fechar esse anel. Quando a gente tá trabalhando com essa linha mais fininha, 100% algodão, isso não faz muita diferença. Mas nessas linhas mais grossas, peludinhas, eu sei porque eu trabalho bastante, gente, com a linha pelúcia. E eu percebi uma diferença muito grande quando eu faço isso, tá? Então, é uma dica que eu dou se você vai trabalhar com a chenille ou com essas linhas mais peludinhas. Só tirar esse fiozinho aqui, ó, que evita de dar um nó, tá bom? Então, 6 pontos dentro desse anel. Demos os 6 pontos, já vamos aqui para o nosso primeiro item de análise aqui, que é como que fecha esse anel mágico, né? Se ela arrebenta, se ela... Ó, fecha fácil, hein, gente? Desliza bem, não arrebentou, fechou bonitinho, ó. O anel não ficou nenhum espacinho aqui, deu certinho. Então, já passou aqui no nosso primeiro item aqui da categoria. Vamos agora, então, para a segunda carreira, que vai ser uma carreira de aumentos. Então, nessa carreira, nós estamos aqui com 6 pontos, nós vamos fazer um aumento em cada ponto. Então, a gente vai finalizar a carreira com 12 pontos. Como que é o aumento? Simplesmente, vamos fazer 2 pontos em cada ponto da carreira.
Quando eu termino aqui, ó, a segunda carreira, eu gosto de fechar melhor esse anel mágico pra ter certeza que ficou, né, bem fechadinho. A terceira carreira é mais uma carreira de aumentos. Olha, gente, acredito que a agulha número 6 pra mim serviu super bem. Não tá apertado o ponto, também não tá frouxo. Acredito que tá tudo certo. Então, nessa carreira, a gente vai fazer agora uma sequência de um ponto. Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo no primeiro ponto. Vou marcar aqui meu primeiro ponto. E no segundo ponto, a gente vai fazer um aumento. E vai repetir essa sequência, um ponto e um aumento, até o final da carreira. A gente vai terminar essa carreira com 18 pontos no total. Na carreira número 4, a sequência vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto, e no terceiro ponto, a gente vai fazer um aumento. E vamos repetir essa sequência até o final. 2 pontos baixos e um aumento. E vamos terminar a carreira com 24 pontos no total. Gente, terminei aqui a quarta carreira, só por aqui a gente já viu o tamanho que vai ficar essa coruja, né? A diferença, olha aqui, ela já cobriu a nossa corujinha de amigurumi aqui tradicional, né? Ou seja, vai ficar bem grandinha essa coruja. Vamos lá, seguindo. Agora, gente, a gente chegou aqui no tamanho maior de base, tá? Então, eu vou tirar meu marcador e agora eu vou marcar de uma maneira diferente aqui, que eu faço assim, ó. Vou fazer 2 pontos na carreira, só pra facilitar, pra pegar aqui o primeiro ponto. E aí, eu vou pegar aqui, ó, esse foi o meu primeiro ponto da carreira, né? Eu vou colocar o meu marcador, em vez de colocar aqui nessas alcinhas de cima, eu coloco nessas alcinhas aqui, ó. Porque assim eu consigo fazer várias carreiras sem precisar tirar ele daqui. E por quê? Porque agora nós vamos fazer 5 carreiras com esses 24 pontos que tem aqui nessa carreira, tá? É só ir fazendo 5 carreiras, um ponto em cada, que a gente vai fazer aqui o corpinho da nossa corujinha. Eu vou fazer essas 5 carreiras e volto aqui pra mostrar como que tá ficando. Bom, gente, fiz aqui, ó, as 5 carreiras. É assim que tá a nossa corujinha. Vou até tirar o meu marcador daqui. Tô amando trabalhar com essa linha, tá? Ela é super macia. Eu queria saber se tá sendo bom pra vocês aí, a visibilidade dos pontos. Pra mim, acredito que tá sendo, mas é aquilo que eu falei, como eu nunca gravei um tutorial com essa linha, eu evito, por exemplo, de gravar com a linha pelúcia, que eu sei que a pelúcia fica mais difícil de visualizar os pontos. Então, se vocês puderem me dar esse feedback aqui nos comentários, gente, que pra mim, porque daí eu evito de gravar tutorial com essa linha no futuro, entendeu? Por isso que eu tô perguntando, daí eu volto a gravar com a amigurumi. Mas, enfim, ela é super macia. Eu já trabalhei com essa linha, né? Não é a primeira vez que eu tô trabalhando com ela. Pra quem me acompanha no Instagram já sabe que eu já postei lá. Eu gostei muito de trabalhar com ela. Ela não escapa ao enchimento. E a agulha número 6, pra mim, foi uma agulha que deu certo. Eu tenho ponto apertado, então a minha sugestão é que você teste o tamanho da sua agulha, né? Agora, a gente vai começar a fazer essa diminuição aqui para o que seria o pescocinho aqui da nossa corujinha, tá? Então, aqui praticamente é o corpinho dela, ó.
certo? Então, aqui eu vou voltar a marcar a carreira, usar o marcador da maneira lá como eu uso, né? E nessa carreira aqui, a gente vai fazer o seguinte, um ponto, vou marcar aqui. E agora, a gente vai fazer uma diminuição. Eu gosto de fazer a diminuição invisível, mas você pode fazer aí a diminuição que você preferir. E a gente vai repetir essa sequência até o final da carreira, e a gente vai terminar a carreira com 18 pontos, tá? Então, um ponto e uma diminuição. Terminamos, então, aqui com 16 pontos. Vamos aqui para nossa próxima carreira, onde nós vamos fazer uma carreira simplesmente de pontos baixos. Então, só os 16 pontos baixos, tá? Sem aumento, sem diminuição, sem nada. Agora, a gente vai começar a fazer essa levantadinha, que essas orelhinhas da coruja, né? Que não é a orelhinha, né, gente? Esse formato da cabecinha aqui da corujinha, tá? Então, é agora que vai entrar aumentos e meio ponto altos, tá? Nessa primeira carreira, só aumentos. Nas outras duas é que vamos ter meio ponto alto. Então, como que vai ser essa sequência? Nós vamos fazer um aumento nesse primeiro ponto aqui, aumento em ponto baixo mesmo, tá? Então, marquei aqui o primeiro ponto e um mesmo ponto no mesmo ponto aqui, né? Um aumento. Agora, eu vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos. Sete. No oitavo aqui, no oitavo ponto, eu vou fazer outro aumento. E vou finalizar a carreira com 7 pontos baixos. Agora que a gente vai começar com os meios pontos altos. Então, ó, nesses 2 pontos aqui que a gente fez o aumento, tá vendo? Nos 2 primeiros pontos aqui que nós fizemos, né, o aumento na carreira anterior, a gente vai fazer meio ponto baixo. Então, vão ser 2 meios pontos baixos. Vou marcar aqui o primeiro. E onde a gente fez os 7 pontos, a gente vai continuar fazendo 7 pontos baixos. Sete. Chegamos aqui, ó, no outro aumento. Mais uma vez, a gente vai fazer um meio ponto baixo em cada ponto desse aumento que a gente fez. E vamos finalizar com 7 pontos baixos de novo. A próxima carreira é exatamente igualzinha. 2 meios pontos altos, em cima aqui dos meio ponto alto que nós fizemos. 7 pontos baixos.
dois meio ponto altos e 7 pontos baixos. Praticamente, gente, terminamos aqui a corujinha, tá? Se você achar que aqui não deu muito esse efeito que você queria, ao invés do meio ponto alto, você pode fazer com o ponto alto mesmo. Eu prefiro evitar o ponto alto pela questão de escapar o enchimento, por isso que eu acabo fazendo o meio ponto alto, mas fica a seu critério, tá? Esse é o corpinho da nossa corujinha, gente. Olha a diferença de tamanho. Ai, mas não ficou fofa? Eu gostei, gostei. E aí, agora vamos pro olho. Eu acho que eu tenho um olho que vai ficar bem legalzinho nessa coruja. Que coruja tem um olho grande, né, gente? Ó. Se eu colocar um olhinho assim, nesta coruja, eu acho que vai dar certo, hein? Eu acho que vai dar certo. Então, olha só. Aonde que a gente coloca o olho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre as carreiras 12 e 13. Só que, gente, isso daqui é uma sugestão, tá? O que que eu costumo fazer quando eu tô fazendo uma peça? Ah, eu não sei onde eu coloco o olho. Sempre que possível, eu encho essa peça primeiro. Ah, se a peça é separada, só a cabeça, enche a cabeça, porque daí você consegue ter uma visualização melhor de onde posicionar esse olho, tá? Uma vez que a peça tá cheia, ó, você consegue ver. E esses aumentos, esses meio ponto altos que nós fizemos são as laterais, tá? Então, peraí, deixa eu só arrumar aqui que ficou deformado aqui embaixo. Então, ela vai ficar assim, né? Aí, aqui, ó, você consegue visualizar melhor o meio da peça, tá? Isso eu tenho feito com os bichinhos, principalmente quando eu faço pela primeira vez, depois que eu anoto o lugar. E aí, você posiciona, tira todo esse enchimento sem tirar os olhinhos do lugar. Aqui, no caso, não precisa tirar, né? A parte de baixo, ele não precisa. Pra você conseguir colocar a trava. E aí, você consegue saber se você quer mais juntinho, mais separadinho, tá? E aí, você coloca a trava. Isso é uma dica que eu dou para que os olhos fiquem realmente... Porque, às vezes, você coloca o olhinho com a peça vazia... E a hora que você coloca o enchimento, ele não tá no lugar que você gostaria que tivesse. E aí, tarde demais, né? Então, sempre que possível, coloque a fibra na sua peça... Posicione o olhinho, tira a fibra e daí você coloca a trava, tá bom? Eu vou colocar a trava aqui no meu e pra gente continuar aqui a sequência da nossa corujinha. Ó, coloquei aqui as travas, né, nos olhinhos. E outra coisa que eu gosto de fazer antes de fechar a peça, sempre que possível, é os bordados. Pra poder já esconder, arrematar aqui pra dentro. Nem sempre é possível, mas sempre que é possível eu gosto de fazer. E aí, uma dica que eu dou é, sempre use uma linha mais fina do que a linha que você tá usando pro seu trabalho. Então, quando eu faço com amigurumi tradicional, eu uso linha de bordado. Nesse caso aqui, com a chenille, como ela é bem grossa, eu vou usar a amigurumi tradicional, que ela é bem mais fina, né? Então, eu peguei aqui, ó, esse tom de marrom, que acho que vai ficar legal aqui pra fazer o bico da nossa corujinha. E aí, eu vou contar, ó, vou pegar aqui mais ou menos na base aqui do olho que eu coloquei, que seria uma carreira pra baixo, da onde colocou o pino, né? Porque vai depender muito do tamanho do seu olho, mas vai ser aqui no meu. E vou fazer o bordado do bico mais ou menos nesse ponto aqui. Só que, gente, se eu for fazer seguindo o ponto, ele vai ficar torto.
Então, eu vou ter que fazer meio no meio do ponto, tá? No bordado, eu faço isso. Quando precisa, eu pego no meio do ponto para que ele fique mais centralizado e eu simplesmente ignoro, às vezes, o ponto. Porque, ó, se eu for pegar no buraco do ponto, aqui, ó, né, vai ser aqui. Só que tá vendo que vai ficar torto? Então, eu vou simplesmente ignorar isso e vou pegar aqui, ó, nesse ponto aqui. E toda vez que eu for bordar, eu vou pegar nesse mesmo ponto. Deixa eu só colocar a fibra pra trás aqui, pra não puxar a fibra. Vou deixar esse pedacinho aqui pra eu poder arrematar depois, mas, ó, eu vou sempre colocar a agulha nesse mesmo ponto. E aí, aqui, eu vou inserindo. E eu gosto, gente, de segurar a linha pra que ela fique no lugar que eu quero. Ó, tá vendo? Senão ele ia ficar aqui, ó, ia ficar torto. Então, pra bordar, eu acho... eu brinco que a gente tem a licença poética de colocar a agulha no meio do ponto, se for preciso. Porque o que a gente não quer que o bico da corujinha fique torto, né? Então, às vezes, a gente precisa tomar essas medidas um pouquinho mais drásticas, tá? Então, é isso. E aí, eu vou passar aqui quantas vezes eu achar que precisa até formar esse bico da corujinha. E essa parte, gente, tem que fazer com calma, tá? Com carinho, não dá pra fazer com pressa. Gente, tem um outro detalhe, dependendo do formato que eu quero, se eu quero que fique bem triangular, eu faço até deixa eu mostrar aqui, ó. Ai, peraí, puxou a fibra agora aqui, peraí. Deixa eu colocar pra trás aqui. Você pode tirar a fibra aqui na hora de bordar também, tá? Pra facilitar. Eu passo assim, ó, sabe? De um lado pro outro aqui. Porém, eu achei que aqui ficou tipo um coraçãozinho. E eu gostei desse formato do biquinho dela. Então, eu vou deixar assim, tá? Esse negócio do bordado, gente, é uma coisa tão particular. Então, assim, você faz do jeito que você... do jeito que você gosta, entendeu? Do jeito que você acha que fica mais bonitinho na sua peça. Então, eu vou arrematar assim mesmo. Porém... eu vou fazer mais uns bordadinhos aqui, ó. Eu vou só dar um nozinho. Eu vou aproveitar pra tirar essa fibra, porque agora eu vou fazer um bordadinho no corpinho dela, já que ela tá uma corujinha maior que as outras. Eu vou arrematar aqui essa linha. E aqui, gente, uma outra dica. Quando você vai arrematar essa linha de bordado, esse primeiro nó... deixa eu virar aqui pra ficar visível. Esse primeiro nó aqui, ó, você não pode apertar muito, senão você vai deformar o seu bordado. O segundo nó e o terceiro, eu gosto de dar 3 nós, você pode apertar bem. Mas o primeiro nó, não pode, tá? Senão, você vai repuxar aqui, ó. E aí, olha lá que bonitinho. Se você quiser parar por aqui, foi assim que eu parei nas outras, né? Mas... por que não inventar, né? Então, vamos fazer uma espécie de peninha aqui na barriguinha dela? O que vocês acham? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar... agora que eu já dei o nó, dá pra gente fazer aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, umas 2 carreiras aqui pra baixo. Opa!
pegando o bico aqui como centro, né? Aí, ó que bonitinho. Daí a gente faz mais um desse aqui, desse lado, e mais um do lado de cá. Ficou no meio? E agora, a gente desce aqui uma fileira ou duas? Uma. E faz mais uma. Aí, gente, um bordadinho bem simplesinho. Mas já deu uma... Aí, não ficou simpatiquinha? Ah, eu gostei, gente, eu gostei. Um bordadinho simples, mas olha que simpática que ficou. Daí, agora, a gente arremata aqui também. Peraí, que puxou aqui a fibra. Já podemos tirar essa agulha. Tá vendo como é bom não ter a fibra? Dá até pra gente virar aqui, ó, a nossa peça. Eu vou amarrar com esse fio. Lembrando, gente, que aqui mais ainda, tá? Não pode puxar essa linha, senão vai repuxar lá o nosso ponto. Tô soltando aqui a fibra. Então, esse primeiro nozinho aqui, ó, ele vai ter que ficar mais soltinho, tá vendo? Pra não repuxar lá o bordado que a gente fez. E aí, depois, a gente amarra bem. Cortamos aqui o excesso. Ai, como é bom ter uma peça aberta, né, gente? Voltamos aqui, olha lá que bonitinho que ficou. Agora sim, agora a gente vai encher pra valer a nossa peça aqui, porque agora a gente vai fechar essa corujinha. Já fizemos aqui os bordados que a gente queria. E agora é que vem o pulo do gato aqui, porque a gente vai fechar com crochê, tá? A gente não vai fechar costurando. Então, enche aqui com a fibra. Ah, gente, uma outra coisa, até a colocar o olhinho aqui, você tem que sempre ver se a trava não vai escapar aqui pro outro lado, tá? É por isso que as pequenininhas eu não coloquei, porque eu achei que não ia dar certo. Essa daqui, como ficou maior, tranquilo, né? E aí, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Esse último ponto que a gente fez, na verdade, ele é o primeiro desse lado aqui. Então, a gente vai tirar o marcador agora. A gente vai fazer um ponto baixo aqui só pra caminhar, tá? Aqui você pode esquecer agora contagem e tal. A gente vai fazer um ponto baixo pra ficar aqui, ó, em cima. Que nós temos aqui os meios pontos altos, né? Então, agora tem, ó, um meio ponto alto ficou aqui e o outro meio ponto alto tá aqui. Então, agora, a gente vai começar a fechar pegando sempre um ponto da frente e um ponto de trás e fazendo um ponto baixo. Aí, aqui, você vai fazendo, se você achar que precisa encher mais, aí você, antes de fechar de tudo, você enche, tá? Então, sempre pegando, ó, empurra sempre a fibra pra baixo para não pegar a fibra, pega o ponto da frente e de trás e fecha. O ponto da frente de trás e fecha. Deixa eu ver se eu vou ter que encher mais a minha. Mais um pouquinho.
Quando chegar aqui no último, pode cortar essa linha. E aí, a gente vai arrematar. Deixa eu arrumar aqui. Ó, tá vendo? Ele não, com o meio ponto alto, ele não fica tão evidente aqui igual ficou aqui o levantadinho aqui, igual ficou na amigurumi tradicional. Mas eu não quis fazer com o ponto alto normal, né? Essa linha aqui, como é que eu faço, gente? Ó, viro aqui a corujinha de costas, ponho ela pra baixo aqui no ponto de baixo aqui, só pra passar pra trás, pra dar essa viradinha igual ficou aqui, tá vendo? Igual tá do outro lado aqui, ó. E aí, passo essa linha pra um ponto aqui do meio, por trás aqui, e vou arrematar ela aqui. Dou um nozinho. E jogo pra dentro do trabalho. Corto o excesso. E essa pontinha, com a agulha aqui, eu jogo lá pra dentro. Então, ó, primeira parte da nossa corujinha finalizada. Agora, a gente vai fazer as asinhas. Vamos começar fazendo 4 correntinhas, tá? Não precisa deixar uma ponta aqui pra costurar, nada disso, porque a gente vai costurar com a outra ponta, tá bom? Então, 4 correntinhas. Agora, começando aqui, ó, da segunda correntinha, a gente vai fazer um aumento nesse primeiro ponto. E aqui, se vocês quiserem marcar, pode marcar. Eu vou marcar aqui pra facilitar a visualização, tá? Eu acabo não marcando aqui pra mim, porque é tão pequenininho, mas pra facilitar, ó. Então, um aumento, um ponto baixo na segunda correntinha. E aqui na terceira correntinha, né, que é a última, a gente vai fazer 3 pontos pra fazer a voltinha aqui, ó. 1, 2 e 3. E eu já vou escondendo esse fiozinho aqui, esse comecinho, aqui por dentro, tá? Então, fizemos a voltinha. Desse outro lado aqui da correntinha, a gente vai fazer 2 pontos, um ponto em cada uma dessas correntinhas aqui do outro lado. Então, a gente finaliza essa primeira carreira aqui com 8 pontos. Ela fica meio enroladinha, mas não se preocupe que na próxima carreira já vai alisar, tá bom? E já chegamos aqui, ó, no nosso primeiro ponto, tá? Agora, nessa segunda carreira, a gente vai fazer um aumento triplo nesse primeiro ponto. O que que significa? Que a gente vai fazer 3 pontos. Então, ó, vou colocar meu marcador. 2 e 3 no mesmo ponto. 3 pontos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, normal, um ponto num ponto, outro no outro. E agora, chegou aqui onde a gente fez os 3 pontos, também no mesmo ponto, a gente vai fazer 3 aumentos. Porém, esses aumentos não vão ser em ponto baixo, vão ser em meio ponto alto. Então, eu vou fazer, ó, um meio ponto alto no ponto e um meio ponto alto no mesmo ponto. Primeiro aumento em meio ponto alto. No segundo ponto, vou fazer a mesma coisa, um meio ponto alto, outro meio ponto alto. E no terceiro ponto, a mesma coisa, um meio ponto alto e outro meio ponto alto. Olha lá, já deu a voltinha. E para finalizar a carreira, 2 pontos baixos. E pronto, gente, a asinha tá pronta, super simples, né? Aí, a gente vai cortar essa linha, deixando um pedaço aqui de uns 20 centímetros. Pode tirar daqui, porque a gente vai fazer um arremate.
Eu vou fazer a outra asinha e já volto aqui pra mostrar o arremate e como costurar na corujinha. Bom, gente, vamos lá, então, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço o arremate. Vou colocar aqui na agulha. E aí, eu não faço aquele arremate perfeito. Eu faço o seguinte, ó, a linha tá aqui. Eu vou colocar nesse ponto aqui, como se eu fosse fazer o arremate perfeito, mas o arremate perfeito a gente pula esse ponto, né? Eu não pulo o ponto, eu coloco nesse ponto aqui mesmo, de trás pra frente do trabalho, e volto aqui, é como se eu criasse um ponto, só pra ele tirar aquele degrau. Porque a hora que eu for costurar essa asa, gente, não vai aparecer esse ponto, tá vendo? E aí, ele tirou aquele degrau. Posiciono a minha asinha, ó, já costurei aqui a primeira. Posiciono a minha asinha, a pontinha da asa aqui, ó, nessa carreira que a gente fez a diminuição ali, onde seria o pescocinho dela. E aí, mais ou menos aqui no meio. O nosso arremate aqui, ele não tá centralizado, né? Ele não tá aqui no ponto de cima, mas não tem problema. A gente começa a costurar aqui aonde ele tá mesmo. Então, centralizando aqui a asinha, eu vou começar a costurar, pegando sempre um ponto do corpinho aqui da corujinha e um ponto da asa, e vou dando a volta nessa asinha. Até chegar mais ou menos na metade, tá vendo? Já aproveito para ver se tá centralizado. Chegou na metade, eu vou colocar ela aqui e vou tirar do outro lado aqui, ó. Que tá vendo que tem uns pontinhos que a gente não costurou desse lado. Então, eu vou tirar a minha agulha desse lado e vou costurar esses pontinhos que ficaram de fora aqui sem ser costurado. E esse fiozinho aqui do comecinho, a gente já vai arrematar ele, tá? E aí, eu vou costurar aqui esses dois pontinhos aqui, ó, que ficaram faltando. Tiro a minha linha aqui embaixo da asa, que eu gosto de fazer o arremate aqui embaixo. Confere. Por que que eu não gosto de costurar a asa toda? Eu gosto que dê esse movimentinho aqui da asinha, tá? Mas se você preferir, você pode costurar a volta toda da asa, tá bom? Fica a seu critério. Aqui embaixo da asa, eu faço o arremate, dou um nozinho nessa linha aqui. Depois de conferir, né, gente, que a asa tá retinha, claro. E já corto o excesso dessa linha. E agora, esse fiozinho aqui, ó, tá vendo que ele tá saindo mais ou menos aqui? Eu pego mais ou menos aonde ele tá saindo e jogo pra dentro do nosso trabalho. Essa linha aqui, a gente consegue fazer isso, a sobra você consegue colocar pra dentro com a pontinha da tesoura, assim. As linhas de algodão, você puxa com bastante força e corta que ela some lá pra dentro, tá? Mas essa daqui eu faço assim. E tá pronta a nossa corujinha. Isso nos leva também ao nosso teste de costura, que, gente, super deu certo, né? E agora falta só... Então, assim, a primeira parte tá aqui, a receita tá terminada da nossa corujinha, o tutorial tá terminado. Tá aqui o tamanho que ficou a nossa corujinha comparada às outras. Vou pesar pra ver quanto que a gente usou de linha. Tinha 108, né? Vamos ver. Opa! 89. 89. Então, usamos 19? É isso? 19 gramas? Então, é isso, gente. Ficou aqui, ó, um tamanho bom a nossa corujinha. Vamos ver quantos centímetros que ela ficou de altura. Ficou com
11 centímetros, 11 centímetros e meio, mais ou menos. A de amigurumi tradicional, ó, tá com... Vou pegar aqui o mais alto, né? 6 centímetros, gente, o dobro, né? O dobro do tamanho. E agora tá faltando o último teste, que é se ela desmancha, né? Que lembra que eu falei que é importante pro amigurumi ver se desmancha. Então, vamos lá para esse último teste. Bom, então eu fiz aqui, ó, um pedacinho, né? Um anel mágico aqui com um pedacinho e mais uma carreira, pra gente ver se desmancha. Porque essas linhas felpudinhas, assim, elas têm essa característica de arrebentar, de dar nó. Então, vamos ver como que essa daqui se comporta na hora de desmanchar. Olha, gente, perfeita, né? Perfeitinha. Olha que maravilha, não deforma a linha. Então, passou em todos os testes. Não é à toa que ela se tornou uma queridinha aí das crocheteiras, né? Eu recomendo, claro, se você vai fazer trabalhos grandes, que como você pode perceber aqui, ela ficou o dobro da nossa corujinha de amigurumi. Então, para quem quer fazer coisinhas pequenininhas, ela não é a mais indicada. Mas, se você vai fazer projetos grandes, super recomendo. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial / testando linha. Deixa aqui nos comentários, como eu pedi, se deu pra ver certinho, se eu posso trazer mais tutorial com essas linhas. Seria legal também que vocês me dissessem aqui o que vocês gostariam de ver aqui, quais os bichinhos que vocês queriam que eu trouxesse aqui de tutorial pra vocês. Espero ver vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima!